Continuando com o nosso módulo de aprofundamento, vamos tratar de uma outra instituição financeira pública federal de grande importância, a Caixa Econômica Federal. A Caixa foi criada no Império. Hoje ela é uma empresa pública de direito privado, mas ela foi criada em 1861 por Dom Pedro II, portanto, no momento que estamos fazendo essa gravação, 2011, a Caixa está completando 150 anos de existência. E naquele momento em que ela foi fundada, ela foi criada com o nome de Caixa Econômica e Monte de Socorro. Era uma instituição do Império que tinha como atribuição principal receber depósitos das camadas populares, inclusive a Caixa Econômica recebia muitos depósitos de escravos de ganho. Escravo de ganho era aquele escravo que tinha autorização do senhor para fazer pequenos serviços na rua e ganhar em dinheiro alguma coisa com isso. Repassava uma parte para o senhor, ficava com a parte para ele, e ele acumulava esse dinheiro com o objetivo de comprar sua carta de alforria, tornar-se um negro alforriado, que era a nomenclatura que se dava na época. Então a Caixa Econômica passou a ser o principal destino dos depósitos destes escravos de ganho. Mas também recebia recursos de figuras ilustres, como comendadores, como o escritor Machado de Assis, que inclusive no seu testamento deixou citado recursos depositados em uma conta na Caixa Econômica. E tinha o Monte de Socorro, que era a modalidade de empréstimo sob penhor de bens não perecíveis. Já naquele momento, o Império detectou que as casas particulares de penhores cobravam juros extorsivos dos mutuários e não ofereciam garantias aos tomadores. Então, o Monte de Socorro passou a cumprir esse papel, a fazer empréstimos sob penhor a juros mais módicos, oferecendo garantias de guarda e preservação do bem empenhado. Com a República, as caixas econômicas passaram a ser caixas econômicas federais dos estados, eram autarquias federais independentes, administradas em conjunto por um conselho superior, e esta composição durou até 1969, quando foi criada a Empresa Pública Caixa Econômica Federal. E aí, uma semelhança com o BNDES, que foi criado mais ou menos na mesma época, final da década de 60, início da década de 70, foi constituído, o BNDES também era autarquia antes e tornou-se uma empresa pública. Caixa Econômica eram autarquias estaduais, tornou-se uma empresa pública unificada, mas com uma grande diferença. O capital da Caixa não é dividido em ações. O capital da Caixa é um capital unitário e 100% da União, do governo federal. Então é uma empresa pública de direito privado. Também a Caixa submete-se à lei de licitações, submete-se aos ditames constitucionais que se impõem sobre as empresas públicas, sociedade de economia mista, tanto que a admissão na Caixa Econômica é por concurso público, mas é no regime da CLT. É uma empresa pública de direito privado, que concorre em igualdade de condições com os demais bancos. A Caixa Econômica, nós vamos ver que ela pode fazer tudo que um banco múltiplo faz, embora não seja um banco múltiplo, como nós já vimos em aula anterior, quando falamos da composição do sistema financeiro nacional. A Caixa Econômica na República, ainda com a forma de autarquias federais, a partir de 1934 passou a ter o monopólio da operação do empréstimo sob penhor. A partir de 1961, passou a exercitar o monopólio das loterias federais. As loterias federais, naquela época era basicamente a Loteria Federal. Depois, na década de 70, que foram criadas a loteria esportiva e as loterias de números.
As loterias federais, até 1961, eram concessões dadas a particulares que as exploravam. A partir de 61, a exploração da Loteria Federal passou a ser monopólio da Caixa Econômica Federal. E a partir de 1990, a Caixa passou a também ter o monopólio do FGTS. Ela passou a ser o agente arrecadador e operador do Fundo de Garantia. Porque antes de 1990, as contas vinculadas dos trabalhadores no Fundo de Garantia estavam espalhadas por diversos bancos. Isso dificultava muito o controle por parte do governo e por parte dos próprios trabalhadores. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, qualquer trabalhador pode acompanhar os depósitos do seu Fundo de Garantia pelo cartão do cidadão, que é um cartão fornecido pela Caixa Econômica a qualquer trabalhador que tenha vínculo seletista. Pode acompanhar pelo site da Caixa Econômica, utilizando o número da sua inscrição no PIS e do seu cartão do cidadão. E pode, inclusive, cadastrar-se no site da Caixa Econômica para receber no seu celular a informação dos depósitos mensais do Fundo de Garantia, do rendimento e do saldo de sua conta vinculada. Isso só é possível em função desta centralização que foi deliberada pelo Congresso Nacional a partir de 1990. O Estatuto da Caixa Econômica prevê numa série de incisos as operações que ela pode realizar. Ela pode receber depósitos a qualquer título, inclusive os garantidos pela União, em especial os de economia popular, tendo como propósito incentivar e educar a população brasileira nos hábitos de poupança e fomentar o crédito. É uma atribuição típica de banco público. Prestar serviços bancários de qualquer natureza, captação, empréstimos, realizando operações ativas, passivas e acessórias. Relembrando, operações ativas, empréstimos e financiamentos. Operações passivas, captação. Operações acessórias, prestação de serviços. Inclusive de intermediação financeira sob suas múltiplas formas. Administrar com exclusividade os serviços das loterias federais. Como nós vimos, a legislação dá à Caixa Econômica o monopólio das loterias. Exercer também o monopólio das operações de penhor civil. O penhor civil, como nós vimos em aula anterior, quando tratamos de garantias, é aquele empréstimo cuja garantia é bens móveis não perecíveis. Esse bem dado em garantia fica sob a guarda do credor, no caso a Caixa Econômica Federal. Prestar serviços delegados pelo governo federal que se adaptem à sua estrutura e natureza de instituição financeira ou mediante convênio. Por exemplo, o pagamento do seguro-desemprego é um serviço delegado à Caixa Econômica Federal. O pagamento do abono do PIS é um serviço delegado à Caixa Econômica Federal. Realizar quaisquer operações, serviços e atividades negociais no mercado financeiro e de capitais. Então, veja que no Estatuto a Caixa Econômica não tem nenhuma restrição de nenhum tipo de atividade do mercado financeiro e do mercado de capitais. Inclusive, ela pode efetuar operações de subscrição, aquisição e distribuição de ações e valores mobiliários para investimento ou revenda. Realizar operações relacionadas com a emissão e administração de cartões de crédito. Isso a Caixa efetivamente faz por meio de uma subsidiária, de uma empresa de sua propriedade, a Caixa Cartões. A Caixa Cartões é uma administradora de cartão de crédito vinculada à Caixa Econômica e é a instituição responsável pela emissão dos cartões de crédito
que a Caixa disponibiliza aos seus clientes, com as diversas bandeiras conveniadas com a Caixa. Realizar operações de câmbio de qualquer tipo, relembrando que a partir de 2008, a Caixa Econômica Federal, em relação às operações de câmbio, foi equiparada aos bancos. Relembre isso na aula de câmbio. Quando falamos de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, salientamos que os bancos, exceto os bancos de desenvolvimento, e a Caixa Econômica Federal podem realizar qualquer operação prevista no Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o RMCCI. Ela pode também realizar operações de corretagem de seguros e corretagem de valores mobiliários, arrendamento mercantil e residencial, inclusive sob a forma de leasing. Ela está autorizada a efetuar o leasing e arrendamento residencial é uma modalidade que, inclusive, a Caixa opera para segmentos de baixa renda. É o chamado PAR, Programa de Arrendamento Residencial, onde a Caixa adquire um imóvel desocupado ou que esteja em condições ruins, torna aquele imóvel habitável e arrenda para pessoas de baixa renda que estão sem moradia. Então, essas pessoas vão pagar um aluguel durante um determinado tempo e, posteriormente, esses aluguéis serão abatidos da aquisição. É o arrendamento mesmo. É um aluguel com possibilidade, com opção de venda ao final. Ela pode prestar direto ou indiretamente serviços relacionados às atividades de fomento da cultura e do turismo, inclusive mediante intermediação e apoio financeiro. O fomento à cultura, nós temos atividades de patrocínio que a Caixa desenvolve, temos o Centro Cultural da Caixa Econômica, o Teatro Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro e em diversas outras cidades pelo país. E em relação ao turismo, há inclusive linhas de crédito específicas para financiamento de passagens aéreas e pacotes turísticos. E a Caixa atua como agente financeiro nos programas oficiais de habitação e saneamento, porque é o principal órgão de execução da política habitacional e política de saneamento do governo federal. Operando inclusive como sociedade de crédito imobiliário, a Caixa Econômica é o maior agente do sistema financeiro da habitação. É o principal financiador da aquisição de imóveis. Você certamente viu, praticamente todo ano, tem os diversos feirões da Caixa, onde a Caixa coloca em contato construtoras, incorporadoras, imobiliárias e candidatos. Pessoas que pretendem adquirir o seu imóvel e a Caixa viabiliza a análise de crédito e o financiamento a essa aquisição. Atuar como agente do FGTS, administrar fundos e programas delegados pelo governo federal, especialmente o chamado PIS, que já foi, quando foi criado, ele já foi destinado à administração da Caixa. Conceder empréstimos e financiamentos de natureza social, observadas as condições de retorno, porque esse tipo de financiamento, ele pode ser sem lucro, não é sem retorno. São financiamentos subsidiados, por exemplo, financiamento à moradia da população de baixa renda, aonde haverá apenas o retorno do capital aplicado. Manter linhas de crédito específico para micro e pequenas empresas. Realizar, na qualidade de agente do governo federal, por conta e ordem destes, quaisquer operações de serviços, o governo pode determinar, Caixa, vá lá e faça esta operação, por conta do governo. Custódia de valores imobiliários, você que tem uma ação ou debêntures ou qualquer título, pode guardá-los na Caixa Econômica, ela faz esse serviço de custódia de valores imobiliários.
e prestar serviços de assessoria, consultoria e gerenciamento de atividades econômicas, de políticas públicas, previdência e outras matérias relacionadas com a sua área de atuação. Isso é um serviço importante que tem crescido no relacionamento com os órgãos de governo. A Caixa assessora estados e municípios, por exemplo, na constituição dos seus regimes próprios de previdência. E atuar na exploração do mercado digital. Além da exploração do comercial, a Caixa é a autoridade certificadora da ICP, da Internet Brasileira, da Instituição de Chaves Públicas. A Caixa ainda opera no recebimento de depósitos judiciais, disponibilidade de caixa dos órgãos do poder público e atuam em projetos de cooperação técnica internacional. E ainda pode efetuar aplicações não reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis, destinadas especificamente a apoiar projetos e investimentos de caráter socioambiental, principalmente na área de habitação de interesse social, saneamento, gestão ambiental, geração de trabalho e renda, saúde, educação, desportos, cultura, justiça, alimentação, desenvolvimento institucional e desenvolvimento rural. Esse bloco, nós já vimos coisa semelhante quando tratamos do BNDES, porque trata-se daquele tipo de atuação de instituição financeira pública federal. Com isso, apresentamos um aprofundamento das atividades desenvolvidas pela Caixa Econômica Federal.